Olá, muito bom dia para você que está aqui, ó, ligadinho na TV Mar. Seja muito bem-vindo. Estamos começando agora mais um programa bem assim. Que coisa maravilhosa ter você aí, tá? Do outro lado dessa tela, aqui juntinho com a gente. E olha só, hoje aqui no programa nós vamos falar sobre o retorno presencial ao trabalho. Muitas pessoas, né, agora com as medidas sendo, né, mais amenizadas, já com a possibilidade de não se usar mais máscara, estão voltando ao trabalho presencial e estão sentindo dificuldade de adaptação, de concentração. A gente vai falar sobre isso já já, tem muitas dicas por aí. E olha só, eu tenho certeza que você tem algum hábito alimentar que você jura que é super saudável e olha só, eu temo dizer para você que talvez você se decepcione um pouco, mas existem hábitos alimentares que você acha que são saudáveis e não são. A gente também vai falar sobre isso já já aqui no programa. E ainda vamos ter sim mais uma opção de ovo gourmet para você aí presentear ou se presentear nessa Páscoa. Muita coisa boa, como sempre, eu conto com você. Não sai daí porque o Bem Assim está começando agora. Oral Unique. Cada sorriso é único. Muito bom dia mais uma vez para você que está aqui, ó, ligadinho na TV Mar. Seja muito bem-vindo, muito obrigada pela sua presença, pela sua companhia. Você que nos assiste ainda pelo canal 525 da NET Claro, pelo portal gazetaweb.com, que também transmite toda a nossa programação, ou ainda pelo nosso aplicativo que você pode baixar aí no seu tablet ou no seu celular. E, é claro, também acessar, conferir, enfim, todas as novidades aqui da TV Mar, tá? Muito obrigada mesmo pela sua companhia. Lembrando ainda que você também consegue acompanhar as nossas reprises lá no YouTube, os nossos bastidores, né? Um pouquinho deles pelo Instagram. Tem também ainda o nosso Twitter e o nosso Facebook, tá? Tá tudo passando aqui na sua tela, você pode correr lá e conferir a gente, acompanhar a gente também nessas plataformas. Seguinte, eu já vou me sentar, pessoal, porque o nosso primeiro convidado ele já está aqui no estúdio junto comigo. Deixa eu só fazer a introdução, né, da nossa entrevista de agora. Muitas pessoas estão retomando completamente o trabalho presencial nesses dias e a mudança está gerando dificuldades no foco e na concentração. Então, para nos dar muitas dicas e nos ajudar nessa nova fase da nossa vida, né? A gente recebe agora aqui no estúdio o psicólogo Carlos Gonçalves. Bom dia, seja muito bem-vindo. Obrigada mais uma vez pela presença. Bom dia, Mara. Que bom estar aqui de novo com vocês aqui para falar de um tema, né, tão presente, né, já que estamos tentando voltar ao novo normal, né? Isso. A gente teve que se adaptar, né, Carlos, ao trabalho remoto, assim, a ter que se afastar de todo mundo, enfim, e agora a gente está tendo que se readaptar ao trabalho presencial. É realmente difícil para nós, seres humanos, para nossa mente, ter que entender essas mudanças? De fato, né, tem várias pesquisas, né, que fizeram esse acompanhamento, né, dessas pessoas que estavam efetivamente trabalhando normalmente, saindo de casa, tendo que muitas vezes enfrentar o trânsito, né, dependendo da distância que essa pessoa trabalhava, de ter que encarar, logicamente, a demanda desse trabalho e conviver com pessoas, que é de extrema importância para a nossa sobrevivência enquanto ser humano. É interessante que nessa pesquisa, Mara, eles apontam que muitas pessoas tiveram facilidade em se adaptar com o home office. Sim. Porém, outras pessoas sofreram mais. E é exatamente essas pessoas que tinham uma necessidade de estar interagindo mais. Ou seja, muitas pessoas utilizam muitas vezes o trabalho como uma fuga, como um lugar onde você vai estar se sentindo melhor. Sim. Muitas vezes é um problema em casa, no casamento, com os filhos. Então, o local de trabalho é um lugar para ele que seria mais tranquilo do ponto de vista de estar livre dos pensamentos. Desopilaria, né, daquelas preocupações também. Essas tiveram mais dificuldade, né? Muitas vezes apresentaram quadro de ansiedade, desenvolvendo depressão, momento de angústia, de irritabilidade, porque o sono também causa isso, até se adaptar com o fato de ter que trabalhar home office. Uhum. E quem, né, aí quando se adaptou ao home office, gostou, assim,
não sei se eu já quero mais conviver com a sociedade, não sei se eu quero mais ter contato com outras pessoas. E aí está sentindo dificuldade agora com esse convívio social com a volta. Exatamente, vai depender muito desse conteúdo psicológico que cada um carrega dentro de si, né? Porque tem pessoas realmente, eu particularmente, me adaptei facilmente. Interessante que nós psicólogos também tivemos que entrar nesse sistema, porque quem poderia imaginar há uns 10 anos atrás fazer terapia sem ser no site terapêutico? Hoje, engraçado que tem pacientes meus que eu estou com pressa, às vezes faz dentro do carro, às vezes tranca o filho no quarto, vai fazer em outro quarto, às vezes é na própria sala do trabalho, em outro país, que eu tenho clientes em outro país. Então, é uma nova realidade também que se apresenta com esse novo normal. Sim. Eu acho muito interessante isso falar, porque ontem, por exemplo, eu voltei a um dos meus trabalhos, né, presenciais, e aí assim que eu cheguei, né, tipo, tava todo mundo, aquela confraternização, e teve uma pessoa que já falou assim, pronto, voltou todo o barulho. Exatamente. E esse tema da gente é interessante, que até a volta tem que ser gradativa, por isso que é muito importante esse momento do retorno, né? Porque vamos deixar o chinelinho, muitas vezes o pijama, aquele convívio com os cães, quem tem cachorro, a criança que muitas vezes adentra ali no local do trabalho, que poderia ser uma sala onde o pai ou a mãe está, né? A presença de estar mais constantemente com a família, com as pessoas com quem ele ama, que muitas vezes, pelo trabalho, às vezes acabava ficando pouco tempo com esses membros da família. Então, tudo isso vai ser sentido nesse retorno ao trabalho, fora o trânsito. Pois é. Outro ponto também, né, que eu queria que a gente, se possível, pudesse falar aqui, é sobre a questão da concentração. Muita gente, quando acabou se adaptando ali ao home office, né, conseguia organizar melhor o tempo, conseguia dividir as tarefas da casa e do trabalho, e aí agora voltou ao trabalho presencial e precisa ter a concentração apenas na... E aí, é outra grande dificuldade. Porque, exatamente, você começou a se adaptar e o nosso cérebro, ele é um verdadeiro comandante, né? Ele recebe ordens e vai tentar executar. Então, a gente teve que se ausentar daquele monte de pessoas no trabalho para ter que ficar praticamente isolado. E agora retorna para ter essa interação. Lógico que um ali conversa, vai trair a sua atenção, vai conversar também. Então, há toda uma forma de retornar. Mas isso é importante porque é o seguinte, a concentração, eu sempre digo que emoções e concentração, elas são irmãs que andam juntas. Então, e elas é que vão realmente ver como é que está a nossa vida do lado pessoal e profissional. Porque lógico que a concentração, quando a gente fala essa palavra, ela também é uma característica e um entendimento de como você lida com ela. Pessoas que têm TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, por exemplo, têm uma extrema dificuldade. Pessoas também que é muito ansiosa, principalmente, vou retornar ao trabalho, já causa todo um peso a esse retorno, vai ter dificuldade de concentração. Então, é muito importante que quem esteja nos ouvindo, esteja passando por isso, que tente buscar ou uma ajuda profissional ou tente olhar os hábitos que você tem no seu dia a dia para tentar melhorar um pouco mais isso. Compensa mais o que, hein, Carlinhos? Ser multitarefa, fazer tudo ao mesmo tempo ou deixar para fazer uma coisa de cada vez, hein? Aí, para quem tem essa dificuldade para manter a concentração, para manter o foco. Porque tem pessoas que não conseguem fazer apenas uma coisa. Tem que conseguir fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Eu sempre digo que se aquilo você está conseguindo fazer da melhor forma possível, se isso não está trazendo para você ansiedade, nenhum tipo de preocupação, onde você vai ficar sem dormir por causa dessas inúmeras atividades, ok. Mas tem pessoas que não conseguem fazer isso, então, às vezes quer porque precisa mostrar ao chefe que está mostrando o resultado, né? Isso também é interessante. Você tem que olhar o seu potencial, os seus limites e o que você tem de conteúdo psicológico. Tá, quem se distrai aí geralmente com os barulhos, né, que você até citou, vale a pena colocar um fone de ouvido, tentar voltar àquela calma, né, que se tinha ali no home office, pode ser também um mecanismo para ajudar? Vai depender muito do local de trabalho, né? Porque de qualquer maneira, num local de interação, muitas vezes o fone de ouvido pode passar uma coisa meio de antipatia, de não querer interagir com o outro.
às vezes entende que muitas vezes você quer aquele momento de concentração. Mas é muito importante a gente nunca esquecer da fala, chegar para o outro e dizer, eu preciso me concentrar porque eu tenho uma demanda e eu tenho um prazo para ser cumprido. Então eu preciso, nesse momento, me ausentar, me isolar tantos minutos, tantos segundos. Eu espero a compreensão de vocês. Vale a pena realmente trocar essa ideia com o pessoal, né? Vai, voltou, né? Aquele grupão fazendo muito barulho, todo mundo aqui está conversando, vai pro pessoal, seguinte, preciso aqui de um minutinho para me concentrar, vou dar uma pausa aqui. Vale a pena mesmo isso? Eu sempre digo e repito que sempre é importante a gente se colocar e falar com o outro do que a nossa dificuldade. Então, se eu estou numa equipe de 10 pessoas e tem muitas pessoas falando e isso está me atrapalhando, eu tento que usar a melhor forma possível de chegar nesse grupo e dizer, nesse momento eu estou precisando realmente de concentração e essas falas estão realmente trazendo um pouco de dificuldade para mim. Se vocês tiverem como me ajudar nesse momento, eu agradeço demais. Lógico que vai depender muito do outro, mas só o fato de falar já ajuda bastante. Muito bem, então quais que são as dicas aí para a gente fechar aqui o nosso papo, nosso breve papo sobre esse retorno ao trabalho presencial, hein, para o pessoal que está nos assistindo? É importante também a gente entender que trabalho nós estamos desenvolvendo, que interação nós temos com essas pessoas e principalmente com a nossa chefia imediata. Porque caso você esteja passando por esse processo de ansiedade, é muito importante que você converse com o seu gestor imediato. Relate isso para ele, da sensação que você está naquele momento sentindo, do medo que você está em ter que voltar. Então, abrir o coração é de extrema importância. E tem gente que tem medo de falar porque acha que vai ter perseguição ou que o chefe não vai entender, mas é importante falar. Faça uma atividade física, cuide da sua alimentação, esteja sempre com pessoas com quem você gosta, né? Pessoas tóxicas vão sempre existir, mas você vai fazer a escolha de querer tê-las ao seu lado ou não. Então cultive boas práticas, né? Ouça uma música de vez em quando, faça uma caminhada, assista algo que seja divertido, que eleve a tua serotonina, que você fique de bom humor com a vida, né? Ou seja, aproveite esses momentos também. Isso. E Carlinhos, quem aí está com dificuldade de ter esse retorno, né, presencial, quem está com a dificuldade de voltar a conviver socialmente com outras pessoas, que acabou realmente se isolando muito, o que a gente poderia dizer para essas pessoas? E houve um aumento significativo, né? Segundo a Organização Mundial de Saúde, com a pandemia, muitas pessoas começaram a desencadear tanto ansiedade como depressão e pânico. Então, houve um isolamento obrigatório, mas esse isolamento fez com que pessoas ficassem com medo de voltar para a vida. Se você está passando por esse momento de isolamento, querendo ficar sempre só, é muito importante que nesse momento você realmente busque a ajuda de um profissional, seja psicólogo ou psiquiatra. Muito bem. Quem quiser mais dicas, quem quiser talvez tirar alguma dúvida, como é que pode fazer? Fique à vontade para compartilhar o seu contato com a gente. Qualquer coisa, eu estou lá no Instagram, psicólogo Carlos Gonçalves, sempre com vídeos e à disposição de todos vocês. É isso. Obrigada, viu? Maravilhoso, sempre com dicas excelentes para a gente. Bom dia. Bom dia. Muito bom, viu? Olha, não sai daí não, ainda tem muita coisa para rolar aqui no programa. Daqui a pouco a gente está de volta. Conto com você.